Eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora. Deixe a sua Bíblia aberta em duas passagens. Primeiro no Salmo 119, versículo 18. E depois 2 Coríntios, capítulo 4. Primeiro no Salmo 119, versículo 18. Depois 2 Coríntios, capítulo 4. O Salmo 119, se você nunca leu, sugiro que você leia ele inteiro. É o maior capítulo da Bíblia Sagrada. E ele tem uma peculiaridade. Todos os versículos, todos, entenda bem, não são alguns não. Todos os versículos do Salmo 119 exaltam a palavra de Deus. Você vai encontrar a palavra de Deus sendo exaltada, ora chamada de mandamentos, ora chamada de preceitos, de leis, mas todo o Salmo 119, Davi dedicou para mostrar quão valiosos eram para ele os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele exalta, ele enaltece. E no versículo 18, ele diz assim, falando com Deus, ele diz assim: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Vou repetir. Pedido de Davi na sua oração para Deus: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Você em algum momento ouviu dizer que Davi era cego? Davi tinha deficiência nos olhos? Não, ele não era cego. Se ele não era cego, por que pediu a Deus que abrisse os olhos dele, se ele não era cego? Na verdade, Davi tinha consciência de que a palavra de Deus, os textos bíblicos, os textos sagrados, eles tinham ou carregavam neles coisas secretas, segredos, que os olhos naturais não eram e não são capazes de enxergar. Quando uma pessoa abre a Bíblia, e hoje em dia a Bíblia é um livro muito acessível a todas as pessoas, quando uma pessoa abre a Bíblia e ela começa a ler, ela aprendeu a ler, então ela é inteligente, ela sabe ler, então ela começa a ler. O fato dela ler a Bíblia, e o fato dela ser inteligente, conseguir ler e ser uma pessoa inteligente, ainda que seja uma pessoa extremamente culta, não significa dizer que ela vai tirar dali aquilo que Deus quer que tiremos. Não significa dizer que ela vai entender. A Bíblia é um livro espiritual. E diferente dos livros escritos por homens, que para você entender, basta que você seja uma pessoa inteligente, você entende o que está escrito nos livros. É assim que funciona na faculdade, nas escolas. Você é inteligente, então você aprende. Você só precisa do seu QI. A Bíblia não. A Bíblia é um livro espiritual. E por isso que, inclusive,
o apóstolo Paulo fala de conhecer a vontade de Deus em sua largura, altura e profundidade. Ou seja, é como se aqui dentro, quando você entra aqui na Bíblia, é como se aqui tivesse uma outra dimensão. E tem aqui a sua profundidade, altura, largura, comprimento, ela tem uma dimensão. Então, quando você vai ler a Bíblia, você só vai ter acesso à vontade de Deus em sua verdadeira altura, largura, profundidade, se o Espírito Santo permitir. Depende de Deus abrir os seus olhos. Depende de Deus te dar entendimento. Porque se você lê a Bíblia e você só tem uma visão rasa, você só chega no máximo à letra, se você não tem entendimento que é dado pelo Espírito Santo, então você não vai enxergar como ele fala aqui, olha só, abre tu os meus olhos, para que veja o quê? As maravilhas da tua lei. Quando uma pessoa abre a Bíblia e ela só lê a letra, então ela lê ali o que Jesus fala, ou uma passagem bíblica lá, ela lê: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela faz uma devoção religiosa, ela fala, lê, legal, que bom. Mas ela não vê nada de extraordinário, nada de maravilhoso naquela palavra. Mas quando a pessoa lê, e ela tem a revelação, o entendimento, às vezes um pouquinho que ela lê, é algo tão forte que a pessoa, ela fica maravilhada. Ela é capaz de estar sozinha dentro de casa e com uma passagem que ela leu ali, ela fica tão maravilhada que ela vai saltar, ela vai dançar, ela vai orar, ela vai cantar: oh meu Deus, muito obrigado. A mesma coisa que outro lê e não mexe em nada, mas aquela pessoa lê e ela fica maravilhada. Por quê? Porque ela teve entendimento da palavra. Amém, pessoal? Por natureza, os nossos olhos, eles são cegos para a vontade de Deus. Todo ser humano nasce, por uma questão natural, os seus olhos são cegos para a vontade de Deus. A pessoa pode entender de muitas coisas nesse mundo, de todas as ciências, e no que diz respeito ao mundo espiritual, a pessoa, ela é ignorante, ela não entende nada. Não entende nada, absolutamente nada. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos era um religioso, respeitadíssimo nos seus dias, profundo conhecedor da letra, ele conhecia as Escrituras, ele era um mestre, ele ensinava as pessoas na sua época, ele ensinava sobre as leis de Deus. E quando ele foi ter uma conversa com Jesus durante a noite, e Jesus vira para Nicodemos e diz assim: olha, não se assuste do que eu vou falar para você, Nicodemos. Não se admire não, mas você precisa nascer de novo. Nicodemos conhecia a lei, os profetas, mas na hora que Jesus falou para ele sobre o novo nascimento, você tem que nascer de novo, a mente natural travou. Nascer de novo? Como? Aí ele vira para Jesus e fala: como é que um homem velho pode voltar de novo para a barriga da mãe? E Jesus
tentou explicar para ele que não era voltar para a barriga da mãe, mas nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus e nascer do Espírito Santo. Por quê? Porque Nicodemos, desde que se entendeu por gente, estudou as Escrituras Sagradas como judeu, se tornou mestre, se formou, mas Jesus quis dizer para ele o seguinte: você não conhece nada de Deus. Você não conhece a palavra, aliás, você não conhece a vontade de Deus, você conhece o que os olhos naturais veem, as letrinhas que estão escritas, isso você vê, mas você não sabe quais são os mistérios, os segredos que estão nas entrelinhas das Escrituras Sagradas, e isso Deus revela para quem Ele quer. Isso é revelação, é Ele quem dá entendimento. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim: mas, aliás, versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está o quê? Encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, é algo que está escondido, está encoberto, nos quais o Deus deste século, quer dizer, desse mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, quer dizer, o diabo, que se manifesta por meio do orgulho, do egoísmo, do materialismo, enfim, cegou o entendimento dos incrédulos, de maneira que a pessoa lê, mas não entende. Aliás, normalmente, os mais incrédulos com os quais nós nos deparamos são aqueles que conhecem muito a Bíblia, mas que por não terem a revelação, não terem o entendimento, eles leem, conhecem, acumulam conhecimento, mas não praticam, porque não lhes foi revelada a vontade de Deus. Então você entende por que Davi fez aquela oração: abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. É o Espírito Santo que dá entendimento. Quando você tem acesso à palavra de Deus, quando você lê o que está escrito, e você recebe a revelação de Deus, ou seja, você é humilde, e você decide colocar em prática aquilo que você está lendo, então o Espírito da palavra entra em você, que é o Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, o que está acontecendo naquele momento do batismo com o Espírito Santo? O Espírito da palavra de Deus, ele sai da palavra e entra na pessoa, entra na mente, de maneira que você passa a ver como Deus vê, você passa a querer o que Deus quer, você passa a andar ouvindo a voz de Deus 24 horas por dia. E mesmo quando a Bíblia estiver fechada, ainda assim o Espírito Santo vai estar falando com você. Esse é um assunto tão profundo que é difícil até de encontrar palavras para explicar. E eu sei que eu estou falando aqui, e de repente tem gente que não está entendendo bolufas. Há pessoas que não entendem nada. Por quê? Porque é um assunto que depende de revelação. Não adianta você dizer assim: eu vou fazer uma faculdade de teologia para eu aprender tudo sobre Deus. Quem revela sobre Deus não é a letra, é o Espírito Santo. Amém, pessoal? Então você pode fazer a melhor faculdade de teologia e não conhecer o autor da palavra, não conhecer a Deus.
E é por isso que você vê pessoas com a Bíblia debaixo do braço, cheias de conhecimento, cheias de decorebas, falando a Bíblia, inclusive de forma de cor e salteada. A pessoa fala, está no capítulo tal, no versículo tal, no livro tal. A pessoa é profunda conhecedora das Escrituras, mas é depressiva. Está assim de gente formada em teologia, sofrendo com depressão, sofrendo com ansiedade. E de vez em quando nós nos deparamos com a notícia de pastores que cometeram suicídio. Ou eu estou falando besteira? Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já viu notícia de pastor que se matou? Pois é, como é que pode? Como pode alguém que conhece a palavra de Deus chegar ao ponto de cometer o suicídio? A explicação é essa: conhece a letra, mas não recebeu o Espírito. Por isso, a nossa maior necessidade, e a gente bate nessa tecla, você ouve sempre quem está aqui no púlpito falando, dando ênfase a isso, falando de forma insistente, você precisa do batismo com o Espírito Santo. São dois batismos importantíssimos, os dois são importantíssimos. Não existe um que diga assim, esse é mais, esse é menos. Batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Jesus passou pelos dois. E por que os dois são importantíssimos? Porque cada um deles tem uma função importante na nossa vida. Quando nós chegamos na igreja, qual é o primeiro batismo que normalmente nos é apresentado? Batismo nas águas. Sabe por quê? Porque a gente chega com o problema relacionado ao nosso passado. Quando a gente chega na igreja, a gente chega com um fardo aqui em cima, pesado, relacionado a todos os erros que nós cometemos no tempo da nossa ignorância. Traição, adultério, mentira, injustiças cometidas, tudo, está tudo aqui. O passado, já viu aquela frase que diz assim, teu passado te condena? É assim que a gente chega. Como resolver o problema do seu passado? Batismo nas águas. Quando você desce as águas com consciência, arrependido dos seus pecados, então naquele momento que o pastor mergulha você nas águas, você está morrendo para o seu passado, e quando ele tira você da água, você sai como uma nova criatura, coração limpinho, o fardo de pecados fica ali dentro, e você sai leve, vida nova. Então o batismo nas águas, feito com consciência, resolve o seu problema com o seu, o que, gente? Passado. Mas agora você tem pela frente o seu futuro, e nesse futuro, o diabo que viu que lá no batistério você se limpou e apagou o seu passado, ele vai dizer o seguinte, agora eu tenho que vir com todas as propostas que eu puder e tiver, para fazer com que essa pessoa volte para a lama. Então eu vou tentar, eu vou criar situações para fazê-la cair novamente. Então a partir daí você vai precisar de qual batismo? O Espírito Santo, porque aí entra o que Jesus falou, o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, se o batismo nas águas resolve o problema do passado, o batismo com o Espírito Santo é a segurança para o seu futuro, porque uma vez recebendo o Espírito Santo, você vai ser guiado por Ele, e nos momentos de tentações, de provações, de desertos, de lutas, o Espírito Santo vai estar dentro de você, te inspirando, te revelando, te orientando, não vá para lá, não vá para cá. E você vai precisar guiá-lo, porque, vamos supor, a pessoa se batiza nas águas e resolve o problema do passado. Mas, se ela daqui a 5 meses faz um casamento errado, só isso, só precisa isso. Um casamento errado, depois de alguns meses que ela se batizou nas águas, uma decisão, casou com a pessoa errada, ela pode colocar tudo a perder de novo, e daqui a pouco ela está na lama. Então,
Se o batismo nas águas resolve o problema do passado, o batismo com o Espírito Santo resolve o problema do futuro. O salmista Davi disse o quê? Está aí. Abre tu. Ele não era cego, ele não estava falando de olhos físicos. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. A lei de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus vale mais do que o ouro depurado. Ah, se você tiver a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus em sua altura, largura e profundidade, você vai descobrir que você não precisa de mais nada. Você vai ver que o ouro, a prata, as coisas pelas quais o mundo faz guerras, nada disso tem valor comparadas à riqueza da palavra de Deus. Essa palavra é que transforma vidas. Por meio dela tudo veio a existir. Nem todo o ouro, nem toda a glória desse mundo se compara à riqueza da palavra.